Potência com frações. Vou explicar de uma forma muito simples e tenho certeza que você vai entender tudo que nós temos aqui. E só lembrando que isso aqui é muito fácil. Se não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, de modo a fazer com que esse conteúdo chegue para mais estudantes. Então, vamos embora. Antes de explicar os exemplos que nós temos aqui abaixo, primeiro eu quero que você entenda sobre esse que nós temos aqui por cima. O que é isso? O que escrevi aqui? Nesse espaço, aqui, aqui e também aqui. Depois de você entender isso, eu tenho certeza que aqui dentro vai ficar muito fácil. Nesse primeiro, eu quero te mostrar que uma potência com fração pode ser apresentada dessa forma, onde nós temos uma fração e um número por cima dessa mesma fração, só que a fração se encontra dentro de parênteses, querendo dizer que esse número pertence tanto ao numerador quanto ao denominador. Por quê? Porque eles estão dentro de parênteses e o número se encontra fora de parênteses. Então, nós temos aqui o primeiro modelo de uma potência com fração. Aqui nós temos o segundo caso. Nesse segundo caso, é quase a mesma coisa com o primeiro que nós temos aqui. A grande diferença entre eles, e é algo que eu quero mostrar tanto para você, é apenas o sinal. Eu quero mostrar que uma potência com fração pode ser apresentado de forma negativa no seu expoente ou de forma positiva. Lembrando que todo número tem sempre um sinal positivo em frente. Mesmo que ele fique assim, vamos entender que aqui tem um sinal positivo, querendo dizer que aqui é um número qualquer com sinal positivo. Agora, quando nós colocamos o menos, é óbvio que estamos a dizer que aquele número é um número negativo. Então, quero dizer que a potência com fração pode ser positiva e negativa. Também quero te dizer que essa parte de baixo chama-se base e o de cima chama-se expoente. Nesse caso, aqui o expoente é positivo. Neste lado, temos a nossa base com expoente negativo. Nesse lado aqui, que é o nosso terceiro caso, eu quero mostrar que, para além de termos esses dois casos, também a potência com fração pode ser apresentado dessa maneira, onde nós temos um numerador e um denominador. Só que nesse caso, tem uma particularidade que você também precisa entender, que é o seguinte: nós temos um modelo de potência onde apenas o numerador tem um expoente. Agora, o nosso denominador, ele não tem um determinado expoente, mas isso não deixa de ser uma potência com frações. Em forma de número, podemos ter 12 elevado a 3 sobre 4. O que nós temos aqui é uma potência com fração também. Agora, entenda também que esse mais ou menos que eu coloquei no n significa que o número que estiver aqui pode ser positivo, também como negativo. Por exemplo, menos 2 ou apenas 2. O 2 podemos escrever também mais 2, não faz mal. Por isso que eu ali coloquei mais ou menos n. Lembro para vocês, 2 elevado a 3 sobre 4. O nosso 3 também poderia ser menos 3. Nesse caso, 2 elevado a menos 3 sobre 4. Então, é isso aqui. É um modelo também de potência com frações. No quarto caso, nós temos um modelo diferente, quase parecido a esse. Só que o expoente agora se encontra no denominador. A ideia é a mesma. Em forma de número, nós vamos escrever 11 sobre 23 elevado a menos 3.
Por enquanto, eu quero apenas que você entenda que nós podemos apresentar potência dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, ou se calhar de uma outra forma que o teu professor ou a tua professora vai te apresentar, que eu nessa aula não coloquei. Agora vamos passar aqui para os nossos exemplos, começando sempre da primeira linha, que é a linha A. Essa seta aqui está a indicar que estamos a nos referir, nos exemplos daqui abaixo, de um caso parecido a esse. Na nossa linha A, temos 3 sobre 2. Tudo está elevado a esse 2 aqui. E a solução apresentei 9 sobre 4. Mas como é que isso deu 9 sobre 4? Vamos usar essa parte de baixo para exemplificar. Então, como estamos a nos referir da linha A, nós temos 3 sobre 2. Tudo elevado a 2. Esse 2 que nós temos aqui por cima quer dizer que devemos repetir a nossa fração 2 vezes. Logo, será repetido 2 vezes, mas multiplicando. Teremos assim 3 sobre 2, multiplicando 3 sobre 2. Agora, aqui nós temos multiplicação de frações. Multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. Faremos 3 vezes 3, 9. Depois, 2 vezes 2, 4. Então, temos 9 sobre 4. É daqui que surgiu essa solução. Acho que até aqui estamos juntos. Na nossa linha B, nós temos a mesma coisa. 4 sobre 7 elevado a 5. Aqui quer dizer que vamos repetir 5 vezes essa expressão. Temos 4 sobre 7. Como tudo está dentro de parênteses, indica que o 5 pertence aos dois números. Faremos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. A dividir por 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Só que, continuando aqui, a parte de cima, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 124. E na parte de baixo, 7 multiplicado 5 vezes, teremos 16.807. Então, essa solução é que nós colocamos aqui. E agora, nessa parte de baixo, que é a linha C, nós temos o mesmo modelo, só que o expoente é igual a 0. Mas como é que se faz nesse caso? Lembrando que uma fração não deixa de ser um número. E todo número elevado a 0 sabemos que é igual a 1. Querendo dizer que, como esse número está elevado a 0, a solução será sempre 1. Não importa qual for o número. Mesmo que a gente tenha um número bem grande, assim, por exemplo, elevado a 0, será sempre igual a 1. Então, nunca se esqueça disso. Fortifiquei a ideia de que aqui dá 1. Agora vamos passar para esse lado. Neste lado, nós temos quase a mesma coisa. Só que o expoente é negativo. Veja que aqui temos menos 2. Veja que aqui temos 3 sobre 2, tudo elevado a menos 2. Para resolver esse caso, você precisa eliminar o sinal que nós temos aqui. E para esse sinal desaparecer, nós precisamos inverter aqui a nossa base. Essa nossa base, por ser uma fração, ele será invertida. Vamos inverter 2 sobre 3. A inversão significa que o número de cima vem para baixo e o número de baixo vai para cima. Só que depois de você inverter esse número, agora o nosso expoente se transformará num número positivo. Depois daqui, vamos agora fazer o quê? Aplicar a ideia que nós aplicamos aqui. Ficou mais fácil.
Então, teremos 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3. Repetimos apenas 2 vezes, porque o nosso expoente está a dizer que devemos repetir 2 vezes. Então, 2 vezes 2 deu 4 e 3 vezes 3 deu 9. Então, daí surgiu a nossa solução aqui. A mesma ideia que trabalhamos aqui em cima é que nós vamos usar aqui por baixo. Primeiro vamos inverter. Veja que o 10 que está aqui por baixo subiu e o 4 que está aqui por cima desceu. Logo que nós invertemos, o sinal menos que está aqui desapareceu, ficou apenas 3. Depois trabalhamos essa expressão. Ficou 10 vezes 10, vamos fazer junto, vezes 10, sobre 4 vezes 4 vezes 4, igual a quanto? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Sobre 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, essa solução surgiu dessa ideia. Vamos agora entender esse lado. Esse lado aqui corresponde a esse modelo quanto a esse modelo. Vamos analisar. Na nossa linha A, nós temos 12 elevado a 2, tudo sobre 3. Essa parte é muito fácil. O 2 que está aqui por cima quer dizer que devemos repetir esse 2 aqui 2 vezes. Por quê? Porque ele é o expoente. E esse 2 aqui é a base. Faremos 2 elevado a 2 sobre 3. Ficaria, nesse caso, 2 vezes 2. Agora, o nosso 3, como não tem nenhum outro número para ser repetido, ele vai permanecer, ok? Não podemos esquecer que ele tem sim um número, que é um subentendido. Então, repetindo apenas uma vez, daria a mesma coisa. Logo, na parte de cima teremos 4, na parte de baixo vai permanecer 3. Então, a solução dessa expressão aqui é igual a 4 sobre 3. Repetimos o 2 duas vezes e o 3 a gente manteve. 2 vezes 2 deu 4. Ficou 4 sobre 3. Apenas te recordei. Essa parte aqui, a gente vai trabalhar aqui. Nós temos 2 elevado a menos 2 sobre 3. Como o expoente apenas pertence ao 2 de cima, então a parte de baixo vai permanecer, como no caso passado, vai ficar 3. Então, a parte de cima, como o expoente é negativo, nesse caso, a gente precisa inverter essa expressão. Todo número, mas todo número, ele tem um subentendido. Quer dizer que ali onde nós temos 12 elevado a menos 2, nós podemos escrever assim, um subentendido sobe, vamos colocar uma barra de fração, o nosso 2 que é a base permanece, só que o sinal de cima passará positivo e o nosso expoente vai ser positivo. Então, essa parte é igual a essa parte. Primeira ideia é sempre eliminar o sinal negativo. Quer dizer que aqui ficará 1 sobre 12 elevado a 2. Continuando, vamos fazer assim. Nós temos 1, o 12 elevado a 2 dá 4 sobre 3. Agora, aqui nessa parte, guarda bem essa ideia aqui, que vamos aplicar. Como temos pouco espaço, vou levar aqui nas alturas. Nós temos 1 sobre 4, tudo sobre 3. Nós temos 1 sobre 4, tudo sobre 3. Isso é igual ao quê? Primeira coisa que nós devemos fazer é manter a nossa primeira fração. Agora, a barra de fração que está entre igualdade significa divisão. Devemos passar ele para multiplicação. O nosso número 3, vamos considerar ele como uma fração com um subentendido. Então, a regra diz
que quando a divisão passa para a multiplicação, nós devemos fazer o inverso da fração de baixo, ficará 1 sobre 3. Logo, vamos multiplicar 1 vezes 1 e 4 vezes 3, é daqui que surgiu a nossa solução. 1 sobre 12. Se não entendeu, tenho certeza que vai entender no próximo caso. Vamos passar para esse caso aqui da linha C. É muito simples, com o que ensinei você consegue fazer. Aqui não tem expoente, ou melhor, é um subentendido. Então vamos permanecer aqui o nosso 2, ou vamos repetir apenas uma vez, que é a mesma coisa, 2. Na parte de baixo, como 3 está elevado a 2, vamos repetir 3 vezes 3. Onde tivemos então 9. Ficou 2 sobre 9. Muito fácil mesmo. A linha D agora é um caso quase parecido com B. A parte de cima também não tem expoente. Vamos transportar essa expressão também aqui. Temos 2 sobre 3 elevado a menos 2. Isso será, a parte de cima, como não tem expoente, permanece. Na parte de baixo, primeira coisa que devemos fazer é eliminar o sinal negativo. Nesse caso, vamos fazer o inverso, onde teremos 1 sobre 3, terá expoente 2 positivo. Apenas fizemos inversão da nossa parte de baixo. Continuando, permanecerá 2 sobre, temos 1. 3 elevado a 2, sabemos que dá 9, porque é 3 vezes 3. Agora, aqui vamos aplicar a regra de fração. Vamos manter a primeira fração, vamos manter 2. Divisão, que é a barra de fração que está entre a igualdade, vai passar para a multiplicação. E a segunda fração é 1 sobre 9. Como divisão passou para a multiplicação, nós vamos fazer o inverso da segunda fração, que será 9 sobre 1. Só que esse 1 é a mesma coisa, um subentendido que está aqui. Multiplicar-se-á 2 vezes 9 dá 18 e 1 vezes 1 dá 1. Só que 18 a dividir por 1 dá 18. Daqui então surgiu a nossa solução. Ok? Então, essa expressão é igual a 18. Vamos agora passar para alguns exercícios. Não esqueça de deixar o teu like, de modo a ajudar o nosso canal e a fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A intenção é que todo aluno aprenda a fazer pelo menos alguma coisa.